Quais são os piores pais que você já testemunhou? Uma mãe deixou seu filho brincar em frente a lascas de madeira que saíam de um picador de madeira e gritou com o cara que estava cortando as árvores porque ele disse ao garoto para se afastar dali. Ela estava ao telefone o tempo todo. Poderia haver pregos e pedras naquela madeira que poderiam ter atingido a criança, mas não. A culpa foi dos caras por lascar a madeira e não deixar a criança brincar nela. Embora muitas dessas histórias sejam horríveis, quem diabos deixa seu filho brincar com um maldito picador de madeira? Sem mencionar que o garoto poderia pegar uma lasca em alta velocidade no olho. Ah, eu estou enlouquecendo só de ler isso. Fui tomar café da manhã com um bom amigo e um amigo de um amigo. Fomos junto com uma amiga de uma amiga que levou o filho de 3 anos junto. A criança estava chorando e fazendo todo tipo de barulho. A mãe responde dizendo ao garoto que eu estou armado e se ele não se acalmar eu vou atirar nele. E é nesse momento que você sai para não atirar na mãe da criança. Isso aconteceu há muito tempo, quando eu tinha mais ou menos 10 anos. A ex-amiga da minha mãe, vamos chamá-la de Patty por causa dessa história. Bem, um dia alguém bate na porta, a minha mãe abre e é o filho de Patty. O John, também não é seu nome verdadeiro, que tinha apenas 5 anos na época. A mãe dele está sentada no carro, na entrada da nossa garagem, e ele está parado sozinho. A mãe diz, ei John, o que traz vocês aqui hoje? Pequeno John então responde, mamãe disse para perguntar se você tem uma lata. A minha mãe diz, uma lata? Como uma lata de refrigerante? O John diz, não, ela disse que precisa de uma lata para fumar seu... Minha mãe, que certamente não era nenhum tipo de anjo, fica furiosa com isso. Ela diz, John, entre e brinque com meu filho. Feche a porta e não olhe para fora. Então John entra e eu coloco alguns desenhos animados para ele assistir. Eu então espio pela janela enquanto ele está ocupado com a TV. Minha mãe está gritando com Patty pela janela aberta do carro. Eu não consegui ouvir o que estava sendo dito, mas as duas estavam gritando uma com a outra. E então minha mãe dá um soco no rosto de Patty pela janela aberta. Abre a porta, arrasta ela para fora do carro e com ela já na calçada, puxa pelos cabelos e bate na mulher até o pecado eterno. Depois que ela finalmente soltou Patty, ela se levantou, entrou no carro e foi embora com o filho ainda em nossa casa. Felizmente, minha mãe era amiga do cunhado de Patty. Foi assim que a conhecemos. E ela ligou para ele, que por sua vez ligou para o avô do garoto, já que ele estava no trabalho naquele momento, para vir buscá-lo. O avô se desculpou profundamente pelo comportamento de Patty e levou John para casa com ele. Já vi pais que trancavam seus 2 filhos no quarto e os deixava jogando World of Warcraft. Sempre que as crianças saíam e faziam qualquer coisa que as crianças normalmente fazem, elas eram imediatamente enviadas para o quarto. A fechadura foi trocada para que ficasse apenas do lado de fora. A coisa mais perturbadora que vi em primeira mão foi destrancar a porta e quase vomitar de um cheiro desagradável. Eles cagaram e jogaram no ventilador de teto. Foi em toda parte. O serviço infantil foi contactado pouco tempo depois. Fui salva-vida por 4 anos na minha adolescência. Para encurtar a história, os pais esperam que os salva-vidas façam seu trabalho por eles, ou eles simplesmente deixam os filhos na escola ou não prestam atenção. Para dar contexto, estávamos em uma piscina da cidade. Não tivemos muitos acidentes terríveis, mas ainda vemos algumas coisas estranhas. Esse cara, vamos chamá-lo de Peter, provavelmente entre 20 a 30 anos, mergulhou de cabeça na piscina infantil, muito rasa. Eu vi, soprei o apito e balancei a cabeça para ele. Ele reconheceu, esfregou o peito porque raspou no fundo e eu pensei que era o fim. 5 minutos depois, ele mergulha de cabeça na seção infantil da piscina. Possui cerca de 60 centímetros. Eu apito, o chamo novamente e falo com ele severamente sobre como não estou repreendendo por qualquer outro motivo além de não querer ter que o colocar em uma maca por uma espinha quebrada. Peter concorda, diz que foi estúpido, pede desculpas e vai embora. O cara se afasta de mim, indo para o toboágua de 1,80 m. Que temos para as crianças. Esse toboágua mais fofo, ainda mais pelo seu público-alvo, crianças de 2 anos. Ao longo de sua caminhada até o escorregador, Peter pega o que suponho ser seu filho e coloca no topo do escorregador, ainda de pé. Esse garoto não aparentava ter mais de 2 a 3 anos, usava boias e tudo. Peter aponta para mim e, durante o tumulto normal da piscina, eu o ouço gritar, está vendo aquele salva-vidas? Ele me diz que quer que você pule do lado do escorregador. Ele então passa a apontar para o concreto. Eu vejo os joelhos do garoto dobrarem quando ele vai pular, e meu coração afunda como uma pedra no meu estômago. Eu imediatamente pulo da minha cadeira e grito, hey! 2 coisas a serem observadas. 1. Como guarda, você nunca deve sair da sua torre a menos que veja alguém em perigo aparente. Isso é para que outros guardas tenham um sinal claro de que algo está acontecendo e prestem atenção ou peçam ajuda. Tenho uma voz grave, uma voz muito grave, fico quieto com frequência, mas quando fico chateado, utilizo isso a meu favor. O que um dos meus amigos mais tarde descreveu como a voz de Deus ecoa
voa na piscina e todo lugar fica em silêncio. Peter imediatamente coloca seu filho no chão e começa a caminhar em minha direção. Chamo minha gerente, explico tudo a ela não é a mais brilhante das gerentes, diz que ele será removido pela polícia se continuar transtornando. Ele se desculpa e depois fala sobre sua experiência na piscina. 2 horas depois, estou na seção de 1,5 metro, a mais profunda se não considerarmos as seções de 3 a 6 metros. Peter está caminhando com amigos, me vê na cadeira e diz: olhem isso. Ainda estou surpreso por ele não ter dito: segure minha cerveja. Ele corre e mergulha bem fundo, na frente de seu filho, que estava atrás das pernas de algum outro irmão, e espreita depois que seu pai submerge. Peter flutua até a superfície da piscina com o rosto para baixo sem responder. Tivemos que evacuar a piscina, estabilizá-lo e colocá-lo na maca. Peter continuou apostando seu nome na loteria de Darwin e ganhou. Resultado da história: cara desobedece salva-vidas, cara envolve filho, cara se exibe para amigos e o filho, cara quebra o pescoço. Em uma mercearia, vejo uma criança de provavelmente 5 anos caminhando pela vitrine de maçãs, dando uma mordida em cada maçã da fileira de baixo, olhando em volta e colocando a maçã de volta com a mordida fora de vista. Fiquei ali de queixo caído, esperando que os pais dela fizessem alguma coisa. Finalmente a mulher viu, olhou para o garoto e disse: mija, não. E prontamente se virou e continuou fazendo o que ela estava fazendo enquanto ele continuava mordendo as maçãs. Minha irmã estava preocupada que seu filho de 7 anos não estivesse no nível das outras crianças e pensou em segurá-lo por 1 ano. Ela acabou não conseguindo, mas meu cunhado achou o desenvolvimento dele super engraçado e continuou zombando abertamente de seu próprio filho até que seu filho começou a chorar precisando de um abraço. Fiquei absolutamente horrorizado que seu próprio pai estivesse agindo como um valentão do pátio da escola. Me lembrei de uma história. Nesse caso não é seu pai, mas sim seu avô. Eu costumava cuidar de 2 crianças menores de 3 anos. O menino era muito tímido e cauteloso por natureza e demorou para se acostumar com coisas e pessoas novas. Seus avós moravam a 1 hora de distância e às vezes cuidavam das crianças. Mas é claro que uma criança de 2 anos realmente não se lembra das pessoas que eles veem apenas uma vez a cada 2 meses. Um dia, os avós vieram cuidar das crianças e trouxeram uma piscina infantil. O menino havia brincado em uma piscina infantil quando bebê no verão anterior, mas é claro que ele não se lembraria disso. Ele tem apenas 2 anos. Então, os avós prepararam o presente, encheram de água e eu troquei as crianças. Eu sempre ficava mais ou menos 1 hora depois que os avós chegavam para garantir que as crianças estivessem confortáveis com eles primeiro. O vovô estava tão animado para que o garotinho visse o presente, mas o garotinho não tinha certeza, porque ele basicamente nunca tinha visto uma piscina antes. Comecei a acostumá-lo, coloquei a irmã dele, mergulhei os dedos dos pés, o estimulei a colocar a mão para fora, sentir a água e etc. Demorou, mas ele estava se acostumando. Bem, o vovô ficou sem paciência, ele agarrou o garoto e jogou na piscina. O garotinho imediatamente começou a entrar em pânico e chorar. E então o vovô começou a zombar dele por chorar por um pouco de água. Levei o garoto para dentro e contei aos pais dele o que aconteceu. Assustar uma criança tímida é uma mas zoar um bebê por chorar quando está com medo, essa é nojenta. Sou instrutor de natação e já ensinei muitas crianças que nunca entraram em uma piscina antes. É absolutamente mortificante para eles entrarem em um ambiente tão perigoso. O que você estava fazendo era exatamente o que eu teria feito. Aqueça-os na água, acostume-os antes de uma submersão total. O avô, por outro lado, fez a pior coisa que eu poderia imaginar. Agora há uma grande chance de que a criança não queira mais entrar em uma piscina por um tempo devido a um trauma de infância. Quase me afoguei aos 4 anos de idade, tenho 22 anos e ainda não sei nadar, é bem traumático. Eu estava dirigindo pela minha rua quando um garoto de 4 a 6 anos mais ou menos saiu de uma garagem em um triciclo. Parei e esperei que ele saísse do meu caminho como parecia estar fazendo. A mãe dele corre pela entrada da garagem e começa a gritar comigo ao invés de tirar o filho dela da rua. Outro carro vem atrás e sem esperar apenas dá a volta, atropelando o triciclo da criança, o derrubando no chão e a senhora gritando comigo ainda mais. Ela não parava ou saía do caminho. Eu finalmente segurei minha buzina até que ela pegou seu filho e saiu do caminho. Algumas pessoas são realmente confusas quando se trata de aceitar responsabilidades. Eu estava seguindo um carro pela cidade um dia e estávamos chegando em um sinal verde. A propriedade na esquina pela qual estávamos passando tinha um grande muro de pedra, então você não podia ver os carros vindo na rua transversal. Bem, de repente, quando o carro na minha frente está a cerca de 6 metros do cruzamento, um ciclista atravessa em seu sinal vermelho direto para o cruzamento. Na minha cabeça só se passava: esse cara tá fudido.
tudo. Mas o carro na minha frente reage instantaneamente, pisa no freio e consegue desviar da traseira da bicicleta do ciclista. Após tudo isso, nós dois passamos pelo verde e paramos no próximo cruzamento. Os ciclistas perceberam isso, mudaram o rumo e pedalam o mais rápido possível para chegar ao carro à minha frente. Ele começa a socar a janela do carro e cuspir nela, chuta a porta e sai pedalando. Foi surreal, ele cometeu um grande erro ao passar no vermelho e só não se machucou gravemente por causa da boa pilotagem do cara que eu estava seguindo. Então, naturalmente, ele tenta agredir o cara que o salvou de meses de recuperação. Não necessariamente o pior, mas deprimente em alguns aspectos. Ouvi uma mulher dizer ao filho de maneira rude: "Não seja estúpido, lagartos não põem ovos", enquanto estava na casa dos répteis no zoológico de Londres, durante uma conversa com o zelador. A mãe irada de uma menina do programa de música de uma escola particular fez uma grande cena na frente do corpo docente e dos alunos, porque sua filha não havia sido selecionada para cantar um solo em um concerto da escola. A aluna havia deixado bem claro para o corpo docente que não queria o papel e que sua voz não era adequada para ele. Ainda assim, sua mãe autoritária insistiu que ela fizesse um teste contra sua vontade. Como resultado, a menina foi arrancada por seus pais da sua escola que amava e envergonhada. Tudo porque o ego da mãe exigia que sua filha fosse a estrela brilhante na frente dos outros. Conheço alguém que foi criado assim por uma mãe solteira. A garota agora tem 35 anos e ainda age como se o mundo lhe devesse algo. É uma maneira triste de criar uma criança. Vivi sob algumas pessoas horríveis por 8 meses. Eles faziam festas no meio da semana até as 2 ou 3 da manhã, regularmente, mas há uma história perturbadora em particular. A garota deles, de 10 a 12 anos, estava tendo pesadelos noturnos regulares. Ela acordava gritando. Morávamos no porão, seus quartos ficavam no segundo andar. Então há toda uma história entre nós. E podíamos ouvir o pai pisando forte no corredor, batendo a porta e começando a gritar pelos pulmões: "É melhor você parar com essa p***. Pare de chorar, seu cabeça de m***. Eles não são nada além de sonhos. Você me ouve? Sonhos. Não vale a pena chorar por isso. Piores vizinhos de todos os tempos. Nunca nos desculpamos por nosso cachorro latir o dia todo para eles. Ele os odiava. Quando seus filhos começavam a chorar, nosso cachorro começava a chorar, ganir e uivar em solidariedade. Mas para os adultos, ele latia e rosnava. Aquele cachorro. Eu poderia confiar em seus instintos de um bom humano. Conheço exemplos absolutamente trágicos de pais horríveis, mas eles são tão deprimentes que eu vou contar uma história que tem um elemento ligeiramente humorístico. Estava em um sinal vermelho na faixa da direita. Cruzar à direita no sinal vermelho é legal onde estou. Há um carro vindo, mas está muito longe. Viro à direita e atravesso para a faixa da esquerda, pois o carro que estava entrando estava na faixa da direita e não queria acelerar muito rápido. O carro que se aproxima diminui na minha velocidade com uma mulher pendurada na janela do lado do motorista, com uma cerveja em uma mão que está no volante e um cigarro na outra, enquanto ela me mostra o dedo do meio e diz: "Cuidado, seu filho da..." Eu tenho filhos na parte de trás, então ela acelerou bem acima do limite de velocidade. Se gostou desse vídeo, deixe seu like para me apoiar, comenta aqui embaixo o que você achou dos relatos de hoje, se inscreve no canal e ativa o sininho, vai me dar uma força tremenda. É isso, valeu, é nóis e fui!